Bom dia, amigos queridos, é um prazer muito grande, uma alegria estarmos juntos aqui no Pão do Dia. Bom, como foi prometido, durante toda essa semana nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. E hoje eu não vou explicar mais especificamente o que significa a palavra, o termo bem-aventurança, mas apenas dizer que significa felizes os que, abençoados os que. Quando se fala bem-aventurados, é isso que está se falando. Bom, o nosso tema ele está baseado no livro de Mateus, capítulo 5, em que Jesus reúne as multidões e começa a ensinar. E diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Bom, antes de mais nada, é fundamental nós entendermos esse ensinamento de Jesus dentro da perspectiva exata em que ele foi dado. Primeiramente, o fato de que ele não vem, assim como todos os demais ensinamentos de Jesus, para compor o quadro do Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? Zeitgeist é uma expressão em alemão que significa o espírito da época. Aquele tipo de inconsciente coletivo que permeia todas as ações e os pensamentos de todos. Jesus não vem para compor, para reafirmar, para fortalecer esse Zeitgeist. Ao contrário, ele vem na mais absoluta contramão do senso comum, dos paradigmas que estavam tão profundamente arraigados. Se nós observarmos a quem Jesus chamou de bem-aventurados, você vai perceber que esses a quem Jesus chama de bem-aventurados são exatamente aqueles que o sistema deste mundo em que nós vivemos chama, ao contrário, de idiotas, de desgraçados, de falidos, de fracassados. Ora, o que essa paralaxe, essa distância, tem a nos ensinar? Duas coisas muito importantes. A primeira é que essa incrível discrepância entre aquilo que Deus chama de bem-aventurado e aquilo que o mundo considera, o sistema do mundo, como bem-aventurado, essa discrepância, ela mostra o quanto que nós nos distanciamos do plano original, da nossa natureza primordial, tal qual Deus a criou. A segunda coisa que isso nos mostra é que cabe a cada um de nós o fazermos uma opção diária, no sentido de retornarmos conscientemente à nossa natureza primordial e ser como uma criança, como Jesus disse, tornar-se como uma criança, ou seguirmos simplesmente o fluxo das informações que nós encontramos aí na camada mais superficial da existência. Como se o ser humano, como se nós mesmos, como se a própria vida e a existência tivessem começado ontem ou a partir apenas da nossa geração. Então essa escolha, ela consiste, em última análise, no seguinte: diante de quem é que nós queremos ser considerados bem-aventurados? Diante desses padrões que se perpetuaram hoje nesse sistema que nós vivemos, ou diante dos padrões puros, eternos, perfeitos, imutáveis de Deus, aquilo que ele chama bem-aventurado? Ora, essa pergunta, ela não é tão complexa, ela é simples, entretanto ela é difícil. Fazer essa escolha é uma coisa difícil, porque envolve um sacrifício pessoal, o de andar na contramão das expectativas gerais e das nossas próprias expectativas, que já temos dentro de nós uma pré-programação para pensarmos de determinada maneira, para desejarmos as coisas de determinada maneira, de considerarmos sucesso algumas coisas que para Deus não são.
e fracasso, outras que para Deus são sucesso. É claro que essa escolha é para os fortes, para aqueles que estão dispostos a mergulhar em águas mais profundas da existência, da consciência. Por essa razão, hoje eu vou parar por aqui, não vou me aprofundar mais do que isso nesse tema, porque eu julgo que nós já alcançamos um ponto em que temos aí pela frente tarefa demasiado desafiadora, que é a de pensarmos seriamente nesta escolha, sobre que padrão de bem-aventuranças queremos ter dentro de nós, para lutar por ele, para sonharmos, para respirarmos. É evidente que não podemos servir a dois senhores. Ou temos um padrão e abrimos mão do outro, ou temos o outro e abrimos mão do um. Então, se por exemplo, quisermos ser chamados de mansos, então esse é o padrão de Deus. Ou se preferimos ser chamados de arrojados, preferimos perseguir os sermos arrojados, impetuosos, bem-sucedidos, ou assumimos aquela alma de pacificadores, ou ao contrário, daqueles que não levam desaforo, que não perdem oportunidades de se dar bem, enfim, só para citar alguns. Como eu disse, não é tarefa fácil. Escolher um padrão necessariamente implica abrir mão do outro. Ou andamos no fluxo das coisas, ou na contramão desse fluxo. E é claro que tudo tem o seu preço, é claro que tudo tem o seu peso e tudo tem o seu galardão. Então vamos pensar nisso, vamos fazer a escolha. Eu espero que Deus te ajude e me ajude nessa jornada de consciência. Uma ótima semana, um ótimo dia em nome de Jesus.